Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Paulo, Saul, Saulo de Tarso e São Paulo. O nome original de Paulo era Saulo. O que se pediu, o que se orou por. Nome que divide com o bíblico rei Saul, um outro benjaminita e primeiro rei de Israel, que foi sucedido pelo rei Davi da tribo de Judá. O uso de Paulo em grego ou Paulus em latim, Paulus ou Paulus, baixo, curto, aparece nos Atos pela primeira vez quando ele começou sua primeira jornada missionária em território desconhecido. Paulus era um sobrenome romano e alguns argumentam que Paulo o adotou como seu primeiro nome. Outra teoria, apontada pelo Vaticano, afirma que era costume para os judeus romanizados da época adotarem um nome romano, e o pai de Paulo provavelmente quis agradar a família dos Pauli. Por fim, há ainda os que consideram possível a homenagem a Sérgio Paulo. É mais provável que a mudança esteja mais relacionada a um desejo do apóstolo em se distanciar da história do rei Saul, que perseguiu Davi. Nasceu em Tarso, na Cilícia. Era judeu e cidadão romano. Paulo nasceu entre o ano 5 e 10 da era cristã, em Tarso, capital da Cilícia, na Ásia Menor, cidade aberta às influências culturais e às trocas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Descende de uma família de judeus da diáspora, pertencente à tribo de Benjamim, que observara rigorosamente a religião dos seus pais, sem recusar os contatos com a vida e a cultura do Império Romano. Os pais deram-lhe o nome de Saul, nome do primeiro rei dos judeus, e o apelido Paulo. O nome Saul passou para Saulo, porque assim era este nome em grego. Mais tarde, a partir da sua primeira viagem missionária no mundo greco-romano, Paulo usa exclusivamente o sobrenome latino Paulus. Segundo suas próprias palavras, era um fariseu, pois descendia de uma família de hebreus da tribo de Benjamim, que haviam obtido a cidadania romana, de grandes posses e prestígio político. Seus pais, sendo como eram, fiéis à lei mosaica, o mandaram logo para Jerusalém para ser educado lá. Fariseu fervoroso, recebeu na circuncisão o nome de Saulo e teve como preceptor um dos mais sábios e notáveis rabinos daquele tempo, o grande Gamaliel, neto do ainda mais famoso Hilel, de quem recebeu as lições sobre os ensinos do Antigo Testamento. Foi este Gamaliel cujo discurso se contém nos Atos dos Apóstolos, 5, versículos 34 a 39, que aconselhou o Sanedrim a não tentar contra a vida dos apóstolos. Ele possuía alguma coisa estranha ao espírito farisaico, a qual se avizinhava da cultura grega. Em seu discurso demonstrava um espírito tolerante e conciliador, característico da seita dos fariseus. Em Atos dos Apóstolos, Paulo afirma ter nascido mesmo em Tarso, na província de Mersim, na parte meridional da Turquia Central, e faz breves menções à sua família. Um sobrinho é mencionado em Atos 23:16, e sua mãe é citada entre os que moram em Roma em Romanos 16:13. É ali também que o apóstolo confessa que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. Atos 8:3. Mesmo tendo nascido em Tarso, foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que é considerado um dos maiores professores nos anais do judaísmo, e cujo equilibrado conselho em Atos 5:34 a 39, para que os judeus se contivessem na fúria contra os discípulos, contrasta com a temeridade de seu estudante, que após a morte de Estevão
saiu num rompante perseguindo os cristãos. Recebeu a sua primeira educação religiosa em Tarso, tendo por base o Pentateuco e a lei de Moisés. A partir do ano 25 depois de Cristo, vai para Jerusalém, onde frequenta as aulas de Gamaliel, mestre de grande prestígio, aprofundando com ele o conhecimento do Pentateuco, escrito e oral. Em Atos 13, versículos 6 a 13, Paulo aparece juntamente com Barnabé e João Marcos, conversando com Sérgio Paulo, um oficial romano em Chipre, que será convertido por ele. Aprende a falar e a escrever aramaico, hebraico, grego e latim. Pode falar publicamente em grego ao tribuno romano, em hebraico à multidão em Jerusalém. Atos 21, 37 e 40. E catequizar hebreus, gregos e romanos. Apóstolo do sextianismo, nascido em Tarso, cidade principal da Cilícia, o mais importante nome para a perduração dos ensinamentos de Cristo. Celebrizou-se por seus vastos conhecimentos rabínicos, aprendeu o ofício de fazedor de tendas das que se usavam nas viagens. Recebeu uma educação subordinada às tradições e às doutrinas da fé hebraica. E embora fosse filho de um fariseu, Atos 23, tornou-se um cidadão romano. Pelos seus dizeres na Epístola aos Filipenses 3, versículos 4 a 7, aparentemente ocupava posição de grande influência, que lhe dava margem para conseguir lucros e grandes honras. Tornou-se membro do concílio, Atos 26, versículo 10, e logo depois recebeu a comissão do sumo sacerdote para perseguir os cristãos, 9, versículos 1 e 2 e 22, versículo 5. Apareceu no cenário da história cristã como presidente da execução do diácono Estevão, o proto-mártir do cristianismo, a cujos pés as testemunhas depuseram suas vestimentas. Atos 7, versículo 58. Na Bíblia aparece então no 7º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, guardando as vestes do diácono que foi apedrejado, concordando, portanto, com a condenação. Depois disso, empreendeu forte perseguição aos cristãos. Na sua posição, odiava a nova seita, não só desprezando o crucificado Messias, como considerava os seus discípulos um elemento perigoso, tanto para a religião como para o Estado. Este seu ódio mortal contra os discípulos de Jesus durou até o momento da sua conversão, que aparece no 9º capítulo, pois antes de se converter ao cristianismo era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Quando teve uma visão de Jesus envolto numa luz incandescente, e desde então começou suas pregações do cristianismo. A conversão de Paulo pode ser datada entre os anos de 30 e 36, pela referência que ele fez em uma de suas epístolas. A conversão de Paulo é uma das mais importantes da história da Igreja. Mostra-nos o poder da graça divina, capaz de transformar Saulo, perseguidor da Igreja, no apóstolo Paulo, por excelência, que tem a iniciativa da evangelização dos pagãos. De acordo com os Atos dos Apóstolos, sua conversão ocorreu na estrada para Damasco. Ele e seus companheiros viajavam pelos desertos da Galiléia, e quando ao meio-dia o sol ardente estava no seu zênite, Atos 26, 13, repentinamente uma luz vinda do céu, mais brilhante que a luz do sol, caiu sobre eles, derrubando-os. Todos se ergueram, mas ele continuou prostrado por terra. Ouviu-se então uma voz que dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Respondeu ele então: Quem és tu, Senhor? E veio a resposta:
Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e vai à cidade, e aí se te dirá o que te convém fazer. Os companheiros que o seguiam ouviam a voz sem nada ver, nem entender. Ofuscado pelo intenso clarão da luz, foi conduzido pela mão dos companheiros. Entrou em Damasco e hospedou-se na casa de Judas, onde permaneceu 3 dias, sem ver, sem comer e nem beber, orando e meditando sobre a revelação divina. Guiado pelo Senhor, o judeu convertido Ananias foi visitar-lhe e, ao se encontrar com o grande perseguidor, recebeu a confissão da sua nova fé. Certo de sua conversão, Ananias impôs-lhe as mãos, fê-lo recobrar a visão e o batizou. Batizado, foi para o deserto da Arábia, onde orou e fez penitência por 3 anos. A partir de então, com a juventude e a energia que o caracterizava, e para grande espanto dos judeus, começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Capítulo 9, versículos 10 ao 22. Regressou a Jerusalém, onde sofreu a desconfiança dos que não acreditavam na sua repentina conversão, e instalou-se em Antioquia, na Síria, de onde fez 3 grandes viagens missionárias ao longo de 25 anos. Como Paulo também era cidadão romano, o que lhe conferia uma situação legal privilegiada. Após a sua conversão, Paulo foi para Damasco, onde os Atos afirmam que foi curado de sua cegueira e batizado por Ananias de Damasco. Paulo afirma em 2 Coríntios 11, versículo 32, que foi em Damasco que ele escapou por pouco da morte, indo em seguida primeiro para a Arábia e depois de volta para Damasco. Esta viagem de Paulo para a Arábia não é mencionada em nenhum outro lugar no Novo Testamento, e alguns autores acreditam que ele tenha, na realidade, viajado até o Monte Sinai para meditar no deserto. Ele descreve em Gálatas como 3 anos após a sua conversão, ele viajou para Jerusalém, onde se encontrou com Tiago, o justo, e ficou com Simão Pedro por 15 dias. Nos Atos, relatam-se 3 viagens de Paulo, sendo a primeira liderada primeiro por Barnabé, que levou Paulo de Antioquia até Chipre, passando depois pela Ásia Menor, Anatólia, e de volta a Antioquia. Em Chipre, Paulo refuta e cega Elimas, o mago que estava criticando seus ensinamentos. Deste ponto em diante, Paulo é descrito como sendo o líder do grupo. Sua segunda viagem missionária partiu para Jerusalém, onde estava sendo realizado o concílio com os outros apóstolos, no qual a obrigatoriedade da circuncisão foi retirada. A maior parte dos acadêmicos concorda que houve uma reunião vital entre Paulo e a Igreja de Jerusalém, em algum momento entre os anos de 48 e 50, descrita em Atos 15, versículo 2, e geralmente entendido como o mesmo evento mencionado por Paulo em Gálatas, capítulo 2, versículo 1. A principal questão discutida ali foi se os gentios convertidos precisavam ou não ser circuncidados, conforme o relato nos Atos e em Gálatas. Paulo alega em sua epístola que terá sido neste encontro que Pedro, Tiago e João aceitaram a missão de Paulo aos gentios, com o objetivo de levar a Antioquia o resultado do concílio. Os fiéis realizaram uma eleição para escolher 2 mensageiros que acompanhariam Paulo e Barnabé nessa missão. Os eleitos então foram Silas e Judas, chamado Barsabá. Paulo, Barnabé, Judas e Silas partiram então de Jerusalém levando os decretos dos apóstolos aos fiéis em Antioquia e nas províncias romanas da Síria e Cilícia. Chegando a Antioquia, eles cumprem a missão que lhes foi dada, sendo que Judas retorna para Jerusalém e desaparece da história.
enquanto Silas permanece na cidade. Na Antioquia, Paulo e Barnabé tiveram uma dura discussão sobre se deveriam levar João Marcos com eles. Nos Atos, é mencionado que o menino já os tinha deixado em uma viagem anterior para retornar para casa. Paulo acreditava que ele ainda não estava pronto para esse tipo de evangelização e por isso ele e Barnabé decidiram se separar. Barnabé acabou levando João Marcos consigo e Silas se juntou a Paulo. Paulo e Silas viajaram para diversas cidades diferentes, como Tarso, Derbe e Listra, todas na Ásia Menor. Nesta última, eles encontraram Timóteo, um discípulo que tinha uma boa reputação, e decidiram levá-lo com eles. Em Filipos, na Grécia, uma multidão incitada por homens insatisfeitos com a conversão de uma escrava que dava muitos lucros aos seus patrões com suas adivinhações, se insurgiu contra os missionários, açoitando e prendendo Paulo e Silas. Após um milagroso terremoto, os portões da prisão se abriram e os dois puderam escapar, o que levou por sua vez à conversão do carcereiro. Eles seguem então para Bereia, de onde Paulo segue para Atenas, deixando ali Silas e Timóteo. Na capital grega, Paulo prega no Areópago contra os muitos ídolos que encontra. Converte Dionísio, o Areopagita, e parte. Por volta de 50 a 52, Paulo passou 18 meses em Corinto, onde reencontrou Timóteo e Silas. A referência nos Atos ao procônsul Gálio permite inferir a data. Lá ele trabalhou com Silas e Timóteo e Paulo conheceu Priscila e Áquila, que se tornaram fiéis crentes e ajudaram Paulo em suas viagens missionárias. A dupla seguiu Paulo e seus companheiros até Éfeso e o grupo permaneceu ali para iniciar aquela que seria a mais forte e fiel igreja cristã daquele tempo. A cidade foi um importante centro da cristandade a partir dos anos 50. Em 52, os missionários viajaram para Cesareia Masaca para cumprimentar a igreja que se formara ali, viajando em seguida para o sul até Antioquia, descansando ali por um ano antes de iniciarem uma terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo iniciou passando por toda a região da Galácia e da Frígia, para reforçar a fé e ensinar para os fiéis, além de repreender os que estavam em erro. Quando ele chegou em Éfeso, ficou ali por pouco tempo, menos de 3 anos, e realizou uma série de milagres, como curas e exorcismos. O apóstolo seguiu então para Macedônia, passando novamente por Corinto, onde permaneceu por 3 meses. Quando ele estava pronto para retornar para a Síria, mudou de ideia por conta de um plano que os judeus tinham feito contra sua vida. Voltando então para Macedônia e terminando sua viagem em Cesareia, embora Paulo tenha escrito sobre uma visita que fez a Iliricum, ele estava se referindo ao que hoje chamamos de Ilíria, Graeca, parte da província romana da Macedônia, onde hoje está atualmente a Albânia. Paulo e seus companheiros seguiram então para Roma, naquela que foi provavelmente a última das viagens missionárias, em 60 d.C. A viagem começou em Jerusalém, onde os irmãos foram recebidos em festa. Lá, Paulo foi espancado e quase morto, preso e enviado para Cesareia Marítima, onde esteve detido durante aproximadamente 1 ano e meio. Foi transferido depois para Roma, a seu pedido, e solto após o comandante saber que ele era um cidadão romano. Paulo passou então a pregar na capital imperial. Ele passou mais 2 anos em prisão domiciliar, contando esta vez
Paulo passou entre 5 e 6 anos preso em celas ou prisioneiro em casa, apesar do acordo encontrado no Concílio de Jerusalém, como tinha entendido Paulo. O apóstolo relata como ele depois confrontou publicamente Pedro no que ficou conhecido como incidente em Antioquia, por causa da relutância dele em realizar suas refeições com os cristãos gentios em Antioquia. Escrevendo depois sobre o incidente, relata ter dito a Pedro e os demais presentes: se tu, sendo judeu, vives como gentio, e não como judeu, como obrigas os gentios a viver como os judeus? Gálatas 2, versículos 11 ao 14. Paulo também menciona que até mesmo Barnabé, seu companheiro de viagem até aquele momento, ficou do lado de Pedro. O resultado final do incidente permanece incerto. A Enciclopédia Católica afirma que o relato de Paulo sobre o incidente não deixa dúvidas de que Pedro viu justiça na reprimenda. Em contraste, a obra alega que o confronto com Pedro foi uma falha completa, uma bravata política, e Paulo logo deixou Antioquia como persona não grata, para nunca mais voltar. Juntamente com Simão, Pedro e Tiago, o Justo, ele foi um dos mais proeminentes líderes do nascente cristianismo. 13 epístolas no Novo Testamento são atribuídas a Paulo, sendo ele o maior propagador do cristianismo depois de Cristo, mas a sua autoria em 7 delas é contestada por estudiosos modernos. Agostinho desenvolveu a ideia de Paulo que a salvação é baseada na fé e não nas obras da lei. A interpretação de Martinho Lutero das obras de Paulo influenciou fortemente sua doutrina de sola fide. Sua liderança, influência e legado levaram à formação de comunidades dominadas por grupos gentios que adoravam o Deus de Israel, aderiam ao código moral judaico, mas que abandonaram o ritual e as obrigações alimentares da lei mosaica, por causa dos ensinamentos de Paulo sobre a vida e obra de Jesus e seu Novo Testamento, fundamentados na morte de Jesus e na sua ressurreição. Ele próprio confessa por diversas vezes que foi perseguidor implacável das primeiras comunidades cristãs. Por causa disso, atribui a si mesmo o título de o menor entre os apóstolos, e ainda de indigno de ser chamado apóstolo. Mas Deus, que conhecia a sua retidão, tornou-o testemunha da morte de Estevão, cena entre todas comovente, descrita nos Atos dos Apóstolos. A visão de Estevão, apontando para os céus abertos e Cristo, aí reinando, domina a vida toda de Paulo, o grande missionário do cristianismo. Elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos evangelhos, suas epístolas são fontes de todo o pensamento, vida e mística cristãs. As 13 epístolas no Novo Testamento formam como que a teologia é exposta por um apóstolo. Jamais apareceu outro homem sobre a terra que fundamentasse tão bem a nossa fé em Cristo, presente na história, como também presente em nossa própria existência. Durante esse período, escreveu as cartas aos Filipenses, aos Colossenses, aos Efésios e a Filemon. Inocentado, em 63, passou pela Espanha, visitou suas comunidades no Oriente, onde foi preso e novamente levado para Roma, em 67, sob acusação de seguir uma religião ilegal. São desse último período as 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito. Por ordem de Nero, desta vez não teve perdão e foi condenado à morte. Mas por ser um cidadão romano, não deve ter sido crucificado, e sim decapitado. Nas cartas que escreveu às comunidades que fundou, mostrou-se o grande teólogo empenhado em elaborar uma síntese do mistério cristão que atravessasse os tempos. Esses documentos caracterizam-se por conterem valiosas regras de vida,
completamente atemporais, que jamais perderão seu significado se praticados para garantirem a harmonia em qualquer sociedade, em qualquer época. Também em seus ensinamentos observa-se o esclarecimento da distinção entre judaísmo e cristianismo e a difusão deste último no mundo grego. Não era apóstolo oficialmente, mas foi considerado o apóstolo dos gentios por causa da sua grande obra missionária nos países gentílicos. Ele dizia de si mesmo: eu trabalhei mais que todos os apóstolos, e ai de mim se não evangelizar. Mas também dizia: eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser assim chamado. Paulo é chamado o apóstolo por ter sido o maior anunciador do cristianismo depois de Cristo. Entre as grandes figuras do cristianismo nascente a seguir a Cristo, Paulo é de fato a personalidade mais importante que conhecemos. É uma das pessoas mais interessantes e modernas de toda a literatura grega, e a sua carta aos Coríntios é das obras mais significativas da humanidade. Quando Paulo chegou em Jerusalém em 57, com uma coleta de dinheiro que tinha feito para a comunidade local, segundo Atos, ele foi recebido calorosamente. Porém, o relato continua afirmando que ele foi interrogado por Tiago por ensinar a todos os judeus que estão entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem andem segundo os nossos ritos. Atos 21, versículo 22. Paulo então realizou um ritual de purificação para não dar aos judeus nenhum motivo para acusá-lo por não seguir os mandamentos da lei. Tiago, irmão de Jesus, líder dos cristãos de Jerusalém, que avisou Paulo sobre os riscos de pregar contra a Torá em Jerusalém. Foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão, chamada de paulinismo, foi fundamental por causa do seu papel como proeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano. Irineu de Lyon acreditava que Pedro e Paulo tinham sido os fundadores da Igreja de Roma, sendo eles a nominarem Lino como bispo e sucessor. Paulo, porém, não foi bispo de Roma e nem levou o cristianismo para lá, pois já havia cristãos em Roma quando ele ali chegou. É evidente também que Paulo já tinha escrito uma epístola para a Igreja de Roma antes de ter visitado a cidade. Porém, Paulo pode ter tido um importante papel na formação da Igreja na capital romana. Nos versículos iniciais da Epístola aos Romanos, Paulo nos dá uma litania de sua própria alegação apostólica e de suas convicções pós-conversão sobre a ressurreição de Cristo. Os seus próprios textos nos dão alguma ideia sobre o que ele pensava de sua relação com o judaísmo. Se por um lado se mostrava crítico, tanto teologicamente quanto empiricamente, das alegações de superioridade moral ou de linhagem dos judeus. Por outro, defendia fortemente a noção de um lugar especial reservado aos filhos de Israel. Vários autores cristãos da antiguidade, a tradição e alguns historiadores, entre eles John Foxe, já propuseram mais detalhes sobre a morte de Paulo. Primeiro, Clemente, uma carta escrita pelo bispo de Roma, Clemente, por volta dos anos 90, relata o seguinte sobre Paulo: por causa de inveja e brigas, Paulo, pelo exemplo, mostrou a recompensa da resistência paciente. Após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente, ele recebeu o reconhecimento que era o prêmio da sua fé.
tendo ensinado a retidão para o mundo inteiro e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado seu testemunho perante os governantes, partiu deste mundo e foi para um lugar sagrado, tendo encontrado um notável padrão de resistência paciente. Eusébio de Cesareia, que escreveu no século IV depois de Cristo, afirma que Paulo foi decapitado durante o reino do imperador romano Nero. Este evento tem sido datado ou no ano de 64, quando Roma foi devastada por um incêndio, ou alguns anos depois, em 67. O apócrifo Atos de Pedro sugere que Paulo sobreviveu a Roma e viajou para o oeste, para a Espanha. Alguns mantêm o ponto de vista que ele poderia ter visitado a Grécia e a Ásia Menor após a sua viagem à Espanha e que ele pode ter sido finalmente preso em Troas e enviado a Roma para ser executado. Mas, segundo a Bíblia, Paulo foi levado ao céu, ouviu e viu coisas que Deus proibiu que ele dissesse. 2 Coríntios 12, verso 4. Mas então ele ainda permaneceu vivo na terra, pois estava escrevendo a carta 2 Coríntios 1, versículo 1. A tradição cristã mantém que Paulo foi enterrado em São Pedro, nas catacumbas na Via Ápia, e lá permaneceu até seu corpo ser levado para a Basílica de São Paulo, extramuros, em Roma. O venerável Beda, em sua História Ecclesiastica Gentis Anglorum, escreveu que o Papa Vitaliano, em 665, deu algumas relíquias de Paulo, incluindo a cruz feita com as correntes que o prenderam, ao rei Oswil da Nortúmbria, no norte da Inglaterra. Ainda segundo a tradição, o túmulo de Paulo estaria localizado na Basílica de São Paulo, extramuros, em Roma. Escavações foram realizadas conforme o relato feito em um comunicado da Agência Católica Internacional de Imprensa. Um sarcófago que pode conter as relíquias do apóstolo Paulo foi identificado na Basílica de São Paulo, extramuros, de acordo com Giorgio Filippi, chefe do Departamento Epigráfico do Museu do Vaticano. Sob o altar elevado está uma laje de mármore do século IV, que sempre esteve visível. Contém uma inscrição: Paulo, apóstolo mártir. A placa tem 3 furos e provavelmente está relacionada com o culto funerário de Paulo. De acordo com Giorgio Filippi, esses buracos foram usados para a criação de relíquias, por meio de simples contato com o túmulo do apóstolo. Ao longo da Via Ostiense, um santuário foi erguido sobre o túmulo do apóstolo Paulo ainda no século I, como já fizera com Pedro. O imperador romano Constantino o Grande começou no início do século IV a construir uma basílica para abrigar o túmulo. Então, em 386, meio século após a do imperador e por conta do afluxo de peregrinos, uma basílica ainda maior foi construída por ordem dos imperadores Valentiniano II, Teodósio I e Arcádio. Em junho de 2009, o Papa Bento XVI anunciou os resultados das escavações ali realizadas. O sarcófago em si não foi aberto, mas foi examinado por meio de uma sonda e revelou pedaços de incenso e de linho, azul e púrpura, assim como pequenos fragmentos de osso, que foram datados por radiocarbono como sendo do século I ou II. De acordo com o Vaticano, isto é uma evidência a favor da tradição de que ali está efetivamente o túmulo de Paulo. 2 festas litúrgicas foram criadas em homenagem a Paulo, sendo a primeira em 25 de janeiro, que foi instituída na Gália, no século VIII, para lembrar a conversão do apóstolo, e entrou no calendário romano no final do século X.
e a segunda é lembrando no seu martírio, dia 29 de junho. Depois da Maria, Paulo, junto com Pedro e João Batista, são precisamente os apóstolos comemorados mais frequentemente pela Igreja Católica e com maior solenidade no ano litúrgico.